Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo aí hoje para falar sobre o seguinte tema. O setor elétrico, ele é importante na Bolsa de Valores? Onde esse setor se situa e qual a importância dele num papel macro, no papel da nossa economia? Vamos lá? Primeiro questionamento que eu levanto aqui é o seguinte: você vive sem energia elétrica? E uma resposta inicial bem óbvia é que não. Até porque no próprio aparelho que você está assistindo este vídeo, ele precisa de uma fonte de energia elétrica, ainda que ele funcione por bateria. Porque para que essa bateria tenha condições de funcionar, ela precisa estar carregada. Então, numa resposta aí bem rápida e objetiva, nós não vivemos sem energia elétrica. E cada vez mais demanda-se uma quantidade, melhor dizendo, de energia elétrica cada vez mais com dispositivos aí interconectados, cada vez mais surgem dispositivos. Então, outro questionamento é: o setor é importante para a economia? Sem dúvida, pessoal, esse setor é de extrema relevância para a economia de qualquer país, onde nós vamos ter ali a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Então, pensando de uma forma mais ampla, é inviável um país funcionar adequadamente sem a energia elétrica, seja gerando, transmitindo e distribuindo. E nós vemos isso numa escala bem evidente quando acontecem os apagões. Podemos perceber o quão dependentes somos dessa energia elétrica hoje que move toda a nossa vida. A nossa vida não acaba não tendo ali os meios necessários, principalmente tecnológico, quando estamos sem a energia elétrica. Então, sem dúvida alguma, é um setor de extrema importância, não só para a vida de cada cidadão, mas também é um setor de extrema relevância para a economia. Dando continuidade aqui, nós vemos, por exemplo, na foto aí da esquerda, as máquinas, né, as grandes máquinas das indústrias, por exemplo, que são movimentadas ali, funcionam através da energia elétrica, funcionam ali utilizando a energia elétrica. À direita aí também nós temos esses data centers aí, que são os grandes computadores que armazenam dados. Então, extremamente indispensável essa energia elétrica. E aí nós observamos também diversos setores que a utilizam, além da indústria que eu já citei, a questão dos serviços de informática também. Nós podemos destacar também os serviços públicos e toda a infraestrutura decorrente desse serviço público. Por quê? Esses funcionamentos públicos essenciais, como, por exemplo, os hospitais. Imagina o caos que seria um hospital sem a eletricidade, sem ainda que com os geradores ali, mas se o gerador não estiver carregado, não estiver adequado ali, não terá o funcionamento. Também, iluminação pública é um serviço essencial. Imagina, ao cair da noite, uma cidade totalmente escura, totalmente sem energia elétrica. E aí também tratamento de água e saneamento, o transporte público. Então, são os setores aí relacionados ao serviço público e toda a sua infraestrutura que nós percebemos aí a essencial função da eletricidade. Dentro aí que eu disse da tecnologia e comunicação, nós temos aí redes de internet, esses grandes computadores aí, os data centers, que são computadores extremamente potentes para guardar dados relevantes de grandes organizações. Nós temos também outro setor, comércio e serviço, como, por exemplo, empresas de varejo, restaurantes, escritórios e muitos outros negócios que dependem da eletricidade. Nós podemos citar também aqui, para finalizar, a sustentabilidade, porque dentro da sustentabilidade, para justamente para que haja um desenvolvimento de fontes de energia elétrica mais sustentáveis, como solar, eólica e hidrelétrica, que vão contribuir para a efetiva redução de carbono e é fundamental para as metas de combate às mudanças climáticas. Então, para que haja todo esse engajamento em busca ali de melhorar para as gerações futuras,
também se faz necessário o uso da eletricidade. Dando continuidade aqui, o que nós vamos ter? Que o setor ele é estável e possui baixa oscilação. Por quê? Precisamos entender, primeiramente, que nós temos esse setor principalmente por dois motivos. Por quê? A demanda por eletricidade ela é relativamente estável. Como eu disse, é um bem com o qual nós não vivemos sem. Então, é extremamente ali essencial para a sociedade, independentemente das condições econômicas do momento ou gerais. Como, por exemplo, durante a pandemia, diversos estabelecimentos aí, por exemplo, que trabalhavam com alimentação fecharam. Porém, as pessoas continuaram pagando as suas respectivas contas de energia elétrica, tendo em vista que não era possível, por exemplo, adiar a compra de um calçado, a compra de uma bolsa, mas não é possível, até na época da pandemia não era possível você adiar o pagamento de uma conta de energia elétrica, porque você não quer ter a sua conta cortada. Tudo bem que tivemos os incentivos relacionados aí para que não houvesse o corte, mas pegando um cenário macro onde esse incentivo não existisse, as pessoas iam preferir pagar a sua conta de energia elétrica a comprar, por exemplo, um calçado novo. Então, essa demanda ela é relativamente estável justamente porque as pessoas não ficam sem. Outro ponto também que eu trouxe aqui, ó, como eu disse, é um bem essencial. O segundo ponto é que nós temos contratos de longa duração. Essas empresas aí vão, através dos procedimentos devidos, procedimentos administrativos, elas vão conseguir vencer os processos licitatórios e assim vão conseguir celebrar com o governo contratos de longa duração para exploração de determinada área dentro ali, seja da geração, transmissão de energia elétrica. E outro ponto também muito relevante, que não pode deixar de ser citado, é o reajuste. Então você sabe, nós sabemos que de tempos em tempos há sempre um reajuste ali no valor da conta de energia elétrica. Então, dessa forma, né, com esses 3 pontos principais aí, essas empresas conseguem oferecer fluxos de caixas e receitas previsíveis, o que vai fazer com que diversos investidores acabem se interessando por esse setor, justamente em busca de segurança e desses rendimentos aí estáveis. Outro ponto aqui também que eu cito agora são alguns integrantes desse setor. Podemos citar aí alguns integrantes como a Eletrobras, que tem o código de negociação ELET6 na Bolsa de Valores. Temos a Copel, código de negociação CPLE6, e temos a ENDE, com código de negociação EGIE3. Então, pessoal, só reforçando aqui que não é nenhuma recomendação de compra, cada um deve analisar a empresa que mais se adequa ao seu perfil e fazer o devido estudo, a devida análise para que possa investir. Dando continuidade, o que nós podemos falar aqui? Que o setor ele costuma pagar dividendos regulares, justamente em cima do que eu falei anteriormente, dessa previsibilidade do consumo, desse reajuste, dos contratos longos, nós temos a possibilidade de geração e recebimento de dividendos regulares. Elas tendem a gerar, como eu disse, um fluxo de caixa consistente, o que permite fazer essa distribuição de lucro recorrente ao acionista. E isso, nós que buscamos dividendos, é extremamente atrativo, porque nós buscamos esses rendimentos estáveis e que não sejam rendimentos passageiros, que paguem rendimento durante um determinado período e depois cesse ou diminua muito. Nós gostamos e nos sentimos atraídos por esses rendimentos regulares. E se nós analisarmos o cenário macroeconômico, uma conjuntura do cenário atual brasileiro, a gente pode perceber que o setor ele passou por uma certa dificuldade entre 2021 e 2022, mas se recuperou nos últimos meses e está em processo aí de cada vez mais
continuar evoluindo. Nós podemos citar também a questão como eu disse, o consumo ele tende a ficar estável, porém, o lado da oferta, cada vez mais, como eu disse, há uma tendência de se demandar essa energia, fontes de energia para diversos segmentos. Por exemplo, os carros elétricos. No futuro aí nós vamos precisar de mais energia para esse novo componente aí da sociedade, que é o carro elétrico. O carro em si já é antigo, mas o carro elétrico ainda é uma novidade. Outro ponto aqui, dando continuidade, é o seguinte: qual é o possível futuro para esse setor? Por que possível futuro? Porque, pessoal, ninguém tem bola de cristal para saber o que exatamente vai acontecer. Mas com base no que nós observamos no passado, nós podemos fazer uma estimativa que tende a se repetir. Ou seja, não é uma certeza, mas é uma possibilidade. Então, numa perspectiva de um prazo mais longo, de um tempo aí mais distante, como eu disse, a demanda por energia elétrica só tende a crescer. Principalmente, nós temos como um motor, um impulsionador, a expansão da economia, o aumento da população e os diversos avanços tecnológicos que nós estamos tendo e teremos da nossa indústria, fazendo com que isso proporcione o quê? Uma base sólida para o crescimento desse setor, que já é um setor relativamente grande, e, ao longo do tempo, também a valorização das empresas ali que vão cada vez mais se aperfeiçoando, se tornando eficiente para que possam prestar um serviço cada vez melhor. Então, concluindo, o segmento ele é uma opção que tende a ser atraente para determinados tipos de investidores, principalmente aqueles que vão buscar o equilíbrio entre segurança e um retorno para a carteira. Mas, como eu disse, cada um deve fazer a sua devida análise para saber se está adequado ao seu perfil, se acha adequado investir nesse setor. Então, só para concluirmos aqui, pessoal, eu trouxe uma frase de Platão. Abre aspas. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Fecha aspas. Então, pessoal, trouxe mais esse vídeo aí. Agradeço a atenção de todos. Valeu, até a próxima.